Do pastor e arqueólogo Rodrigo Silva. O mal nada mais é do que a mesma analogia que se tem do calor e do frio. Não existe frio, existe ausência de calor. Então não existe mal. Mal é a ausência de Deus. Quanto mais afastado você está de Deus, mais mal você é, porque você já nasceu em pecado. É da nossa natureza animal agir por instinto. O que nos diferencia dos animais é a nossa consciência e espírito em Deus. Então, isso é o que muda tudo. Quando você começa a ter esses entendimentos sobre a vida, muda tudo. O que mudou na sua vida do dia que você sofreu o acidente para cá? Então, mudou tudo, cara. Eu abri mão de tudo. O que é tudo? O que mais assim foi difícil de abrir mão? Cara, eu comecei abrindo mão da minha vida emocional. Porque eu tinha uma namorada na época, uma das melhores, a melhor namorada que eu já tive, assim, em questão de amizade, de companheirismo. E a gente chegou numa conclusão de que a gente precisava se encontrar espiritualmente. E que eu e ela juntos, a gente não ia conseguir fazer isso. Né? Eu abri mão da minha vida sexual, vamos dizer. Entendeu? Eu não podia mais ter uma relação sexual que se não fosse dentro de um casamento. Ou pelo menos de uma pretensão de casar. Não vou falar que eu era perfeito, mas eu não tinha... Eu não me via ainda casando com alguém ou com ela. Então eu falei, não tem sentido a gente continuar tendo uma relação de sexo e tudo mais se a gente não está casado. Ou se a gente pelo menos não vai casar agora em breve, entendeu? Não era a intenção casar e por isso não seria justo. Aí eu falei, é injusto eu com a minha fé e ela também, que ela também se converteu junto comigo. Então, assim, não seria justo para a gente servir um de tropeço pro outro. E sim, eu falei, vamos fortalecer uma amizade aqui em Cristo, assim. E se for para ser depois, a gente ficar junto, a gente vai ficar. Mas agora não é o momento. Então, eu tive que abrir mão disso, uma pessoa que eu amava. Abrir mão do Bonde da Estrona, que foi a coisa que eu mais amava no mundo. Você abriu mão do Bonde da Estrona também? Até hoje, eu posso te falar de cadeira. A coisa que eu mais amo fazer é estar num palco fazendo show. Mais até que puxar ferro. Se eu tivesse que escolher. E teve que abrir mão disso também? Tive que abrir mão, porque o meu caráter, quanto mais próximo de Cristo, mais longe está do mundo. E, infelizmente ou felizmente, as músicas que eu cantava no Bonde da Estrona são totalmente ligadas aos valores do mundo do que aos valores cristãos. Então, não fazia sentido mais, com a minha fé, com as coisas que eu acredito, cantar aquele tipo de música. Eu até fiquei um bom tempo imaginando como eu poderia mudar essas coisas sem sair do grupo, né, do Bonde da Estrona. Mas o nome Bonde da Estrona, a carreira, a história, os fãs, tudo se voltava para esse tipo de música, esse tipo de ideia. E aí, eu tive um sonho, tive 3 sonhos. Um sonho? Eu tive 3 sonhos com Deus falando para mim para eu abandonar. Como e eu que era? relutei isso. Como que era esse sonho? Era um sonho, na verdade, eu não me lembro muito da imagem, mas da voz falando. Você tem que dar um ponto final no Bonde da Estrona. Como fosse sua consciência conversando com você. Isso. Um sentimento de culpa por estar propagando aquilo que você não Isso. acreditava mais. Exato. E aí eu fiquei muito tempo protelando, por quê? Porque há muitos anos atrás, quando a gente começou o Bonde da Estrona, eu prometi pro Diego, que canta comigo, né? O Diego Tug, Diego do Bonde da Estrona. Eu falei, cara, isso aqui é a nossa vida, a gente saiu da pobreza por causa desse grupo, tá ligado? Ele é de uma família classe média baixa também, ele nunca foi rico. Eu muito menos, fui morar em Maricá justamente por isso, por ter perdido minha casa Você era do própria. Catete, né? Era do Catete, nasci na favela Tavares de Baixo. Então, quando a gente firmou o Bonde da Estrona, eu falei para ele, nunca mais eu vou te abandonar, nunca mais isso aqui, porque isso aqui foi o que mudou a gente. E aí, eu segurei a onda para não terminar com o Bonde da Estrona nesses 2 anos, assim, por conta dele, que eu falei, cara, o que eu vou falar para ele, tá ligado? Por amizade, né? Por amor à amizade. Exato. Então, eu comecei a não marcar mais show, não marcar mais coisa, e aquilo foi virando uma bola de neve, empurrando com a barriga. Entrou a pandemia também, que deu aquela afastada em shows, então meio que deu um tempo para a gente pensar. E aí teve um momento que eu estava muito tocado de dar uma posição para ele, porque eu ficava enrolando algumas coisas, né? E aí eu fui num culto do pastor Ricardo aqui na Mananciais, onde falava exatamente isso, sobre posicionamento.
E eu me lembrei, eu falei, pô, já tive esse sonho, já tive essa voz. Eu ouvi uma voz clara uma vez, voltando da casa do meu pai, na estrada, falando sobre isso. Eu estava quase dormindo e eu ouvi uma voz como se alguém falasse comigo. Eu olhei pro lado e era meu irmão. Meu irmão também estava dormindo. Então eu falei, caramba, eu tenho essas coisas às vezes. Mesmo. E eu falei, mano, preciso resolver isso. Fui no culto, voltei e falei, vou marcar essa reunião com ele para falar. E eu tava com medo do que ele ia achar, entendeu? Se ele ia apoiar ou não, se ele ia se sentir traído, se ia sentir alguma coisa. Qual foi a reação dele? A reação dele foi a melhor possível, porque ele provou aquele dia que ele realmente era meu amigo. Entendeu? Eu expliquei toda a situação para ele. Ele entendeu. E ele falou, cara, eu te apoio, relaxa. Eu te entendo. Você já não faz parte disso aqui há muito tempo. É nítido. E o Léo hoje, ele é uma pessoa completamente feliz, diferente, mudada. E você continua mudando a vida das pessoas de outra forma. Exato. O seu estilo de vida, eu acho que é o que mais prende o seu fã. Exato. Não é o Léo... O Léo não tem que competir em cima de um palco, ou não tem que estar cantando. A gente Nunca segue gostei você... de competição, assim, de competir com alguém. A gente Nunca segue gostei. você por você ser você. Exato. Ponto. Seu case é esse. E uma coisa que eu até falei hoje no meu Instagram, quando a gente entende isso tudo sobre o mundo e se converte, a gente tem o costume de achar que você tem que parar de ser você. Abdicar de ações, de práticas, não significa que você vai perder a sua essência. Sim, e você não perdeu. Tem uma frase que diz, tudo muda, mas nada muda. Tudo muda no pensamento, na intenção do coração, na forma com que você faz. A intenção das coisas mudam, mas eu não perco a minha essência. Porque algumas pessoas até comentaram assim, putz, agora vai ficar chatão, agora virou crente e tal, porque eu me batizei. Só que eu falei, cara, já me converti faz 2 anos, você não sentiu a diferença até agora, não vai mudar muito, sabe qual é? Então, assim, é uma coisa muito pessoal isso, é uma coisa muito individual essa mudança do cristianismo, não em si, na forma de que você é a sua essência, a forma de ser, entendeu? Agora, estou tentando falar menos palavrão, estou abdicando de relacionamentos casuais, não quero propagar mais ideias vãs, ideias que levam o jovem a um tropeço, como eu fiz a minha vida inteira. Então é isso, entendeu? Eu pego o que eu faço e mudo a essência. Mudo a essência não, mantenho a essência e mudo a intenção. A intenção é promover uma motivação, uma inspiração, botar o cara para cima da maneira certa, entendeu? Então você vai continuar vendo o cara extrovertido, brincalhão, que zoa, sacaneia, faz piada, o caramba. Posso falar bem menos palavrão. Para mim já foi provado que eu consigo ser engraçado falando menos palavrão. Às vezes eu falo uns... Ainda estou nesse processo, né? Quando a gente nasce de novo, a gente é um bebê no espírito. A gente eu estou aprendendo ainda como ser um cristão. Então, às vezes eu vou errar, entendeu? Não cobrem, não esperem de mim a perfeição, de ninguém, na verdade, mas de mim, muito menos, que eu acabei de estar entendendo esse mundo. Então, às vezes eu posso me estourar, fazer uma besteira, mas assim, o grande lance que a gente vê na Bíblia, que na Bíblia tem muitos pecados no plural e pecado no singular. Quando ele bota no plural, ele sempre refere a prática do pecado. Quando você acha aquilo normal, quando aquilo é prático, quando aquilo você faz no cotidiano da sua vida achando que está tudo bem. E outras coisas é o pecado no singular, quando você comete um deslize. Entendeu? A gente costuma dizer que na vida do cristão, o pecado ele é um tropecinho, um erro de percurso. Entendeu? Você já recalcula logo. Ele acontece, mas você tem consciência e corrige. Exato. E é mais brando, né?